Olá, que bom poder estar com você. Gostaríamos, antes de mais nada, fazer uma pergunta. Quanto vale a sua saúde? Se você tivesse que parar, pensar e avaliar a sua saúde, por quanto você venderia, por exemplo, um dos dedos da sua mão? Pergunta difícil de responder, não é mesmo? Muitas e muitas pessoas perdem a saúde todos os dias, por muitas vezes não fazer o cálculo de quanto ela vale enquanto estamos com ela. Se nós pararmos para pensar e observarmos, a nossa vida tem 3 fases. A primeira fase é o passado. O passado não volta mais. Tudo que já passou, você tem que esquecer. E depois temos o futuro, que você não sabe como será. E finalmente, o presente. Por que o presente chama-se presente? Você já parou para pensar nisso? O presente chama-se presente porque é um presente dado a mim e a você hoje. Neste dia nós recebemos o presente, o dom da vida, para desfrutarmos e construirmos o nosso futuro. Como você está hoje? Observe todos os aspectos da sua vida e imagine como você está hoje. Você está como você gostaria de estar? Porque tudo que você é hoje é fruto do que você plantou no passado. E tudo que você será no futuro será fruto do que você plantar hoje. A cada minuto que passa, morrem 195 pessoas. A cada dia que passa, morrem 11.700 pessoas. E a cada dia que passa, morrem 295.800 pessoas em média. Mas eu e você estamos aqui, hoje, neste momento, para desfrutarmos da vida e fazermos dela diferente e construirmos um futuro melhor. Portanto, se a sua saúde não está boa, se a sua saúde não está como você queria, hoje, lembre-se, ela é fruto do seu passado. E se você quer ter uma saúde melhor no futuro, você tem que trabalhar a sua saúde hoje. Nós vivemos hoje na era da tecnologia. Hoje tudo funciona à base de botões. Nós começamos o século passado montando cavalos e terminamos o século passado montando estações espaciais. Construímos um mundo magnífico, lindo, maravilhoso. No entanto, se nós pararmos para pensar, nós vamos observar que a cada dia que passa, apesar de toda a tecnologia que nós temos, apesar de toda a grande quantidade de tecnologia que estamos inventando a cada dia, nós temos cada dia que passa mais e mais doenças sendo descobertas. Apesar de todo o equipamento médico, apesar de todos os medicamentos novos inventados, a cada dia que passa nós temos mais e mais problemas de saúde. É só você olhar de norte a sul, de leste a oeste, em todo o país, em todo o mundo, pessoas doentes. Se você observar, se você parar para observar, na região norte do país, no extremo norte do país, por exemplo, tem o Hospital Geral de Macapá. Nós podemos perceber que tem centenas de leitos lotados de pessoas doentes. Se você for ao extremo sul do país, em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, tem um hospital chamado Santa Isabel. Está cheio também de pessoas doentes. Se você for no Rio de Janeiro, o Hospital de Base do Rio de Janeiro, lotado de pessoas doentes. Se você for a São Paulo, no Hospital das Clínicas em São Paulo, vários prédios com uma porção de pessoas doentes. E não precisamos ir muito longe. Olhe para a rua da sua casa, olhe para a sua família e olhe para a sua saúde. Como é que está a sua saúde? E o que nós temos feito para melhorar a nossa saúde? O que nós temos investido na nossa saúde? Nós falamos ainda há pouco que nós começamos o século passado montando cavalos e terminamos o século passado montando estações espaciais. Nós temos tempo para o nosso carro, nós temos tempo para a nossa máquina de lavar, nós temos tempo para uma porção de coisa. É só você parar e pensar, quantas horas de televisão você assiste toda semana? E quantas horas você passa indo para academias, preparando alimentos saudáveis para a sua família, fazendo alguma coisa que vai beneficiar a sua saúde? Pare, pense, raciocine e você vai observar que grande parte dos nossos problemas de saúde estão relacionados aos nossos maus hábitos. Aliás, existem basicamente 4 classes, vamos chamar assim, de doenças. As doenças hereditárias, que são frutos de uma herança hereditária que herdamos de nossos avós, nossos pais. Nós temos as doenças ambientais produzidas pelo meio ambiente todo poluído hoje em dia. Nós temos as doenças psicossomáticas, frutos da maneira como pensamos e da maneira como sentimos tudo aquilo que acontece conosco todos os dias. E por último, nós temos as doenças biológicas produzidas pelos maus hábitos. Não temos horas para dormir, não temos hora para beber água, nós não temos horas para fazer exercício, comemos mal
e trabalhamos muito. E com isso recebemos uma grande carga de pressões e, consequentemente, estamos doentes. Vivemos hoje na era da velocidade. Hoje o mundo tornou-se um mundo muito veloz. As pessoas têm pressa. Tudo acontece muito rapidamente. Se você parar para pensar, em 1936, nós inventamos o primeiro avião. Nós poderíamos ver os aviões cruzando do Rio de Janeiro para São Paulo a uma velocidade de 250 km por hora. Antes, porém, em 1900, nós tínhamos os trens, que andavam a 90 km por hora. Mas o homem não estava satisfeito com essa velocidade, estava muito devagar, muito lento. E aí então procuramos a cada dia mais aumentarmos as nossas velocidades. Nós temos pressa de viver, nós temos pressa de chegar mais rápido. Por isso então, em 1963, inventamos os aviões a jato, e eles cruzavam os oceanos a 900 km por hora. Depois vieram as aeronaves supersônicas, voando a 2.300 km por hora, mas o homem ainda não estava satisfeito. Na Guerra do Golfo, em 91, nós pudemos ver pela primeira vez na televisão os caças supersônicos americanos cruzando o Oceano Atlântico em direção ao Iraque, levando bombas e filmando os alvos atingidos instantaneamente via satélite a uma velocidade de 4.800 km por hora. Mas o homem ainda não estava satisfeito. Em 1995, inventamos a coisa mais rápida do planeta, e essa coisa chamou-se internet. A internet voa 8.714 km por segundo, levando e trazendo informações. Mas a cada dia que passa, apesar de toda a nossa velocidade, apesar do nosso intuito de chegarmos mais rápido, o que nós estamos fazendo é chegar mais rápido à destruição, à doença, aos problemas de saúde. Por isso é importante tratarmos a nossa saúde, por isso é importante prevenirmos as doenças, por isso é importante observarmos aquilo que transforma a nossa vida no dia a dia. Essa revista diz que eu posso viver bem, e eu posso viver bem aos 100 anos de idade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas você conhece que têm 100 anos de idade? Quantas pessoas você conhece aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ou quem sabe até no seu estado, que tem 100 anos de idade? Geralmente, quando faço essas perguntas, poucas mãos se levantam. Poucas pessoas conhecem pessoas que têm 100 anos de idade. Por quê? Porque existem muito poucas pessoas com 100 anos de idade. Mas essa revista diz que eu posso viver 100 anos de idade. Mas faz um alerta, se eu quero chegar aos 100 anos de idade, eu preciso começar aos 20 anos. E eu arrisco ainda dizer, se você começar aos 20, você não vai chegar aos 100. Nós precisamos começar quando estamos na barriga da nossa mãe. Aliás, a nossa mãe precisa começar a nossa saúde. Estão vendo a importância de nós cuidarmos da saúde? Essa outra revista diz que eu posso viver mais e eu posso viver também melhor. Não é isso que você quer para a sua vida? Viver mais, melhor, viver bem? Mas se nós queremos isso, se nós almejamos isso, o que temos feito para isso? Quando alguém quer ser advogado, ele estuda direito, não é verdade? Quando ele quer ser médico, estuda medicina. Quando quer ser engenheiro, estuda engenharia. E quando quer ser alguma coisa, estuda aquela matéria. E quando nós queremos ser saudáveis, o que nós temos que fazer? Alguém disse outro dia numa das minhas palestras, preciso estudar saúde. E você pergunta, onde se estuda saúde nesse país? É importante nós começarmos a correr atrás disso. Se você compra um computador, vem junto um manual de instrução do computador. Se você compra um rádio, uma televisão, qualquer aparelho eletrônico, vem junto um manual de instrução do aparelho. Mas quando você nasce, não ganha nenhum. Quando você compra um aparelho, você vem junto com o manual de instruções, o certificado de garantia, para você se garantir que aquela máquina vai atender às suas necessidades. Mas quando você nasce, você não tem nem certificado de garantia e nem manual de instrução. E aí começamos a ter problemas, começamos a ter dificuldades. Então, se nós queremos viver bem, se nós queremos viver mais, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós pararmos e imaginarmos, hoje nós vivemos num mundo de estresse, de correria, de agitação, de problemas, dificuldades. Estamos num mundo agitado, onde as pessoas têm pressa. Pressa de chegar mais cedo, pressa de resolver os seus problemas, pressa de viver. E acaba com isso sofrendo as consequências dessa agitação toda. Quando você pensa na palavra estresse, o que vem na sua mente? Muitas pessoas veem estresse como um problema muito sério. Mas vamos entender um pouquinho isso, é importante isso. A palavra estresse é uma palavra que não existe em nosso dicionário da língua portuguesa. É uma palavra inglesa, significa tensão. A tensão colocada sobre um organismo, num determinado momento, proporciona um tônus de estresse, que pode ser benéfico ou não. Depende apenas de uma coisa.
do estilo de vida de cada pessoa, da maneira como ela tem se comportado biologicamente e emocionalmente. Existem 3 tipos diferentes de estresse: o eustresse, o hipoestresse e o distresse. O eustresse é o estresse da vida, aquela energia, aquela força necessária para você viver todos os dias. O hipoestresse é quando está abaixo do normal, hipoglicemia, pouco açúcar no sangue, hipoestresse, pouco estresse no organismo. E, por último, nós temos o distresse. A palavra distresse vem do verbo distender, forçar, ir além, ultrapassar os limites, trabalhando demais, namorando demais, fazendo tudo demais. Isso coloca a máquina sob pressão. Imagine uma máquina sob pressão que não tenha suporte. É só você parar e pensar. Quantos quilômetros você consegue correr a pé? Você consegue correr 5 quilômetros a pé? Quem sabe 10, 15, 20? Tem pessoas que correm 50. Mas por que uma pessoa consegue correr 50 e outras não conseguem correr 10? A resposta é simples. As pessoas que correm 50 se prepararam para isso. As pessoas que não correm 10 é porque não se prepararam para aquilo. Mesmo com estímulo, mesmo com incentivo, vamos dizer assim, se você chegar aqui a 10 quilômetros, vai ter um prêmio de 50 mil reais. Eu acredito que muitas pessoas se colocariam em marcha para tentar chegar. Mas mesmo com estímulo, às vezes, nós não conseguimos chegar. Mesmo com motivacional, nós não conseguimos chegar, porque a nossa estrutura física não suporta, não está preparada para isso. Por isso é importante estarmos preparados. Por isso é importante trabalharmos esse aspecto de saúde da nossa vida. Grande parte da população hoje está doente. Nós temos estatísticas que mostram que grande parte da população brasileira é diabética. Grande parte da população brasileira tem problema de hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos alto, problemas alérgicos, uma série de doenças invade a vida das pessoas. As doenças degenerativas estão tomando conta do mundo. Antigamente você ouvia dizer assim, nossa, fulano de tal morreu de câncer, tinha 90 anos. Fulano de tal morreu de câncer, tinha 70 anos. Hoje em dia nós vemos crianças pequenas, 3, 4, 5 anos com câncer. Nós temos hospitais especializados hoje no país para criança com câncer. Por que necessário um hospital para crianças com câncer? Porque tem muitas crianças com câncer. E por que tem tantas pessoas ou tantas crianças com câncer? Por que tanta doença degenerativa? As mutações estão acontecendo. E por que estão acontecendo? Tudo isso tem uma causa, certo? É isso que nós precisamos saber. Uma outra coisa interessante, uma outra coisa muito interessante. As mulheres, por exemplo, as mulheres sempre levaram vantagem ou levam vantagem com relação aos homens. Por exemplo, nasce mais mulher do que homem no mundo. É só você olhar no seu bairro, na sua vizinhança e observar quantas mulheres você conhece e quantos homens você conhece. Dessas pessoas que nascem entre homens e mulheres, sobrevivem mais mulheres do que homens. Interessante essa estatística. E das pessoas que nascem entre homens e mulheres, os defeitos congênitos são maiores em homens do que em mulheres. Ou seja, tem mais homem defeituoso no mundo do que mulher defeituosa. O homem fica 3 vezes mais louco, se suicida 7 vezes mais do que a mulher. A mulher suporta mais frio, suporta mais calor, se adapta melhor às condições adversas do que o homem. Enfim, a mulher leva vantagem em uma porção de aspectos com relação à vida e o homem. Agora, observe uma outra coisa. Se nós pararmos para observar, você vai perceber que a mulher vive mais do que o homem. Pergunte para você mesmo, quantos homens viúvos você conhece? E agora, imagine quantas mulheres viúvas você conhece. Viu só? Você conhece muito mais mulheres viúvas do que homens viúvos. Por quê? Porque as mulheres vivem mais, ou seja, o homem morre antes. E perguntaram por que a mulher vive mais. Os americanos pesquisaram e descobriram. A mulher vive mais porque ri mais. Ou seja, quem ri mais, vive mais. O homem não, o homem macho. Ele ri pouco e morre cedo. Então, nem que seja por economia, amigo, sorria. A mulher ri tanto que chega a irritar os homens, mas vive mais. Então, lembre-se disso. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso é importante sorrirmos. Por isso é importante mostrarmos para as pessoas a felicidade que existe em nosso meio. Por isso é importante nós estarmos no dia a dia de bem com a vida. Isso vai fazer uma grande diferença também na sua saúde. Nós podemos perceber que, apesar das grandes vantagens que a mulher leva com relação aos homens, elas também têm sido grandemente afetadas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre um problema chamado TPM.
Eu sei que as mulheres sabem o que é TPM, mas os homens sabem muito mais do que a mulher sobre esse assunto, porque sofrem os seus efeitos todos os meses. Uma vez eu perguntei para minha avó, o que é TPM? Ela disse, eu não sei não, é de comer isso. A minha avó tinha uma certa idade já e ela não sabia o que era o TPM. Por que ela não sabia? Porque ela nunca teve isso. Mas hoje em dia você pergunta para as moças, para as meninas, para as senhoras, e você observa que a grande maioria delas tem TPM. O que é TPM? TPM é uma disfunção orgânica, uma desnutrição orgânica. Isso acontece com milhares de mulheres no mundo todo, porque hoje nós temos muito maus hábitos, as mulheres não fazem mais exercício físico, as mulheres partiram para o campo de trabalho, mas não se preparam organicamente para isso. Se nós imaginarmos que a mulher saiu e aumentou os seus níveis, por exemplo, de ataques cardíacos, problemas de hipertensão. Antigamente era um ataque cardíaco um ataque cardíaco feminino a cada 10 masculinos. Hoje em dia nós temos 48% dos ataques cardíacos femininos. Então olha só como modificou, como se alterou esse estado com relação à saúde da mulher. Então é importante, principalmente a mulher, tratar disso, observar isso e procurar saber o que é que está afetando a sua saúde para que nós possamos ter realmente a saúde que nós queremos. Hoje nós estamos vendo superdoenças por aí, ou seja, doenças que não têm cura, doenças que ninguém consegue controlar. Nós observamos que as revistas mostram que a ciência deseja encontrar super remédios para que possamos resolver então os problemas das superdoenças. Mas quanto mais estudamos, quanto mais corremos atrás, mais inventamos máquinas, mais inventamos nomes de medicamentos, mais doença aparece. Algumas revistas mostram também que o estudo avançado de algumas áreas de saúde tem observado que algumas estatísticas comprovado que nós podemos mudar o nosso estilo de vida, tendo assim uma grande melhora na nossa saúde. Existe uma frase do famoso pai da medicina, Hipócrates, que diz que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. A ciência tem mostrado que nós somos aquilo que nós comemos e que a dieta tem uma grande influência sobre a nossa saúde. Se nós somos aquilo que nós comemos e se isso faz parte do nosso organismo, se isso faz parte do nosso ser, como nós temos tratado esse aspecto? Vamos tratar um pouquinho sobre esse aspecto. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que surgem tantas enfermidades? De onde vêm todas essas doenças que nós conhecemos no dia a dia? Se você vai, como falamos há pouco, nos hospitais, você vê as filas lotadas, os hospitais lotados, pessoas doentes de todos os tipos. Crianças, jovens, adultos, idosos, brancos, negros, pobres, ricos. A doença não escolhe cor, não escolhe padrão social. A doença não escolhe pessoas, a doença chega e acontece. Se você parar e só imaginar assim, olha, como é que as pessoas adquirem um diabetes? Como é que o diabetes chega na vida de uma pessoa? Outro dia até numa palestra eu perguntei assim, como é que o vírus do diabetes chega na vida de uma pessoa? Uma senhora falou assim, mas diabetes tem vírus? Eu falei, não senhora, diabetes não tem vírus. Mas como é que ela chega na vida de uma pessoa? Porque tem diabetes no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina inteira e lá nas tribos indígenas no Amazonas. Se ela não tem um vírus, se não existe um vírus do diabetes, como é que ela chega na vida das pessoas? Isso está diretamente relacionado com o estilo de vida e com os hábitos alimentares das pessoas. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora. Mas fica a pergunta no ar, por que existem tantas enfermidades, tantas doenças?